Olá, turma, chegando aqui para mais uma aula de física. Nessa aula de hoje a gente vai estudar a associação de resistores, tá? E em particular nós vamos falar da associação em paralelo e da associação mista, tá? Ou seja, a gente vai falar sobre circuitos elétricos, né? E a forma como eles são ligados, né? Dessas duas maneiras diferentes aqui. Então, associação em paralelo. Associação em paralelo é aquela em que os elementos, né, os resistores ou elementos resistivos, eles estão ligados lado a lado. Tá? E esse tipo de ligação, os terminais de cada resistor, eles ficam submetidos à mesma diferença de potencial elétrico, tá certo? Ó. Então, aqui nós temos três resistores, ó, o R1, o R2 e o R3. Eles estão paralelos, né, um aqui do outro, ó, lado a lado, ó, o R1, lado a lado do R2, lado a lado do R3. E a DDP, ó, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica, ela é igual para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, certo? Outra coisa, tá aqui, ó, resumindo aqui, finalzinho, a diferença de potencial ou tensão elétrica é a mesma para todos eles, né? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, o U, que seria a fonte que está alimentando aqui, se eu tivesse uma bateria de 12 volts, tá? Então essa tensão elétrica ela seria a mesma aplicada ao primeiro, seria 12 volts também, seria a mesma aplicada ao segundo, então a tensão aqui, o DDP do segundo também seria 12, e a DDP do terceiro também seria 12 volts. Outra forma também da gente identificar no dia a dia é o seguinte, ó. Quando a gente vai ligar equipamentos em paralelo, nós fazemos da seguinte maneira. Todo equipamento elétrico ele tem dois terminais. Tem um terminal de entrada e tem um terminal de saída. Tá? Então o que é que você faz? Você pega os terminais de entrada, todos eles, e puxam, ligam, né, no mesmo ponto. Ó. Sei lá, puxou um fio do primeiro, puxou um fio do segundo, né, das entradas, dos três. Ó. Aí você faz e eles juntam, né, e emendam os três no mesmo ponto, no mesmo nó aqui, ó. Do mesmo jeito você vai fazer com os terminais de saída. Os terminais de saída você vai ligá-los a um ponto comum, ó. Ou seja, pega um fio saindo de cada terminal de saída e ligam, né? Você faz a junção deles no outro nó, que seria o ponto B, tá? Se a gente lembrar no circuito em série, a gente não faz assim, né? A gente não liga os terminais comuns no mesmo ponto. A gente faz ligar o terminal de saída de um ao terminal de entrada do próximo. E assim vai sempre nessa sequência. O que vem na frente do outro, você pega a saída dele, liga na entrada do outro. Aí esse que for na frente, saída com a entrada do que vem na frente, tá? Que eles vão enfileirados, né? Tá certo? Então essa são as maneiras, né, da gente ligar equipamentos em paralelo. Quando a gente fala associação de resistores, isso equivale para qualquer equipamento, tá? Se eu ligar TV, ventilador, lâmpada em paralelo, você vai ter que fazer isso aí, ó. Liga a lâmpada, voltando aqui, né, ó. Aqui esse primeiro representaria, por exemplo, a TV, esse segundo representaria o ventilador e o terceiro representaria a lâmpada. É porque aqui a gente generaliza, né, chamando de resistor. Associação em paralelo ainda vai ter outra característica. Ó. A gente olha aqui pela figura que a corrente elétrica principal é essa que está chegando aqui nesse ponto A. Tá? Então essa corrente, quando ela chega aqui, ela vai ter três caminhos para ir. Mas ela não escolhe só um, ela vai escolher os três, ou seja, ela vai se dividir aqui em três partes. Ó. Então a corrente elétrica, uma vai para esse lado, vai passar no primeiro resistor, outra parte da corrente, ela se divide, vai passar no resistor 2 e outra parte vai passar pelo terceiro resistor. Outra coisa interessante é o seguinte, ó, essa corrente que passa no primeiro, lá na frente, ela vai conservar o mesmo valor. Ó. No finalzinho aqui, ela continua I1, tá certo? Aqui do segundo, do mesmo jeito, ó, quando ela passa do segundo resistor, lá na frente, o valor dela continua I2. E aqui no terceiro, da mesma maneira, ó, continua I3. Aí elas vão se encontrar novamente aqui, ó, no ponto B. Então, quando elas se encontram, aí elas vão se juntar novamente. E aí vai gerar o mesmo valor que entrou. Ó. O valor I, ó,
vai sair lá no finalzinho, tá? Então a corrente elétrica que entra no circuito em paralelo, lá na frente, né, ela vai se juntar, as correntes que foram subdivididas se juntam e vão formar o mesmo valor que entrou, tá certo? Então aqui a gente vai concluir o seguinte, ó, que a corrente principal, né, ó, que ela chegou aqui no nó, né, nesse nó A, ela vai se dividir, ó, em I1 mais I2 mais I3. E essas correntes elétricas, elas podem ser determinadas pela lei de Ohm. Como? Ó, a gente viu que a lei de Ohm, se eu quiser encontrar a corrente elétrica pela lei de Ohm, a gente usa essa relação. I vai ser igual a U sobre R. Ou seja, corrente elétrica é igual a razão entre a DDP, diferença de potencial, e a resistência elétrica. Então a gente faz aqui, ó, para calcular a corrente elétrica total, ó, você pega o que? Pega o U, que no caso o U é igual para todos os resistores, né? O U vai ser o mesmo para o R1, para o R2, para o R3 e por circuito equivalente. Ó. Então se eu quiser achar a corrente total, ó, eu acharia o resistor equivalente, que representaria esses três, né? Aí eu aplicaria lá a lei de Ohm, né? Ó. Por isso que a gente está fazendo ali, ó. Eu poderia ter até feito esses valores separados, né? Mas a gente fez junto ali, tá certo? Então, ó, a corrente elétrica total vai ser a tensão, ou DDP do circuito, dividido pela resistência equivalente, igual, né? Quanto equivale a corrente elétrica 1? Ó, vamos para cá, ó. Aqui, ó, o I1, ó, vai valer, ó, o valor da tensão elétrica, ou DDP, que no caso todos é U, ó, por isso está aparecendo só U em cima. Vai ser U dividido pela resistência desse caminho do circuito, né, que no caso é o caminho 1, então vai ser R1. A corrente 2, que vai passar por esse segundo caminho, o caminho do meio, como é que eu calculo? Ó? I2, ó, vou até puxar para cá, ó, que está representado bem aqui, vai ser o valor da DDP, que é U, dividido pela resistência lá desse caminho, que é o R2. E por terceiro resistor, ó, vai ser U dividido por R3. Ou seja, nós estamos aplicando essa fórmula que foi derivada lá, né, que foi gerada pela primeira lei de Ohm. E temos um seguinte detalhe, ó. Deixa eu apagar aqui para não confundir aqui embaixo, tá? Essa lei de Ohm, ela indica o seguinte, ó. Quando eu tiver uma resistência elétrica muito alta, o que é que vai acontecer? Ó? Esse valor é alto, então a corrente elétrica vai ficar pequena. Ó. Tá? Por quê? Porque a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Então aqui nós vamos ter a seguinte conclusão. Ó. O resistor que tem maior resistência elétrica, ó, ele é o resistor que vai ficar, né, sendo atravessado por o menor valor de corrente elétrica, tá? E qual é o resistor que vai ser passado, que vai passar uma corrente maior por ele? É o que tiver menor valor de resistência, tá certo? Então tem essas conclusõezinhas também a respeito do valor, né, quando você for determinar o valor da corrente elétrica. Ela é inversamente proporcional à resistência. Menor resistência, maior corrente. Maior resistência, aí a corrente diminui. Agora vamos falar do resistor equivalente, né? Todo mundo lembra que o resistor equivalente é um resistor que vai equivaler a todos os resistores que estão ligados no circuito. Se eu tiver 10 equipamentos ligados em conjunto, eu posso pegar aqueles equipamentos e representar por um único, que nós chamamos resistor equivalente, e ele vai, digamos, representar, né? Ele vai fazer o mesmo papel dos 10. Professor, mas por que a gente não faz isso? Usa só equipamento? Mas que não dá, né? Porque cada equipamento que nós usamos no dia tem uma função específica, né? A TV, a gente vai gerar aquela imagem, né? Imagem, som, um bocado de coisa, né? E já a lâmpada, a função dela é iluminar, né? O ventilador, ele vai gerar aquele ventinho lá, né? Ele vai gerar energia mecânica. Então, cada equipamento tem uma função, por isso que não dá pra gente
Mas assim, para a gente dimensionar lá os fios do circuito elétrico, é conveniente que eu use o tal do resistor equivalente, tá? Porque eu tenho que usar o fio adequado, né, a bitola adequada para ligar os equipamentos. Se eu ligo uma bitola muito pequena, pode acontecer aquele circuito no instante vai danificar, não vai funcionar legal. Aí quando eu boto um fio maior, pode até ele ser bom, porque ele vai ter menos resistência elétrica, mas o que acontece, galera? Você vai gastar muito dinheiro, porque ele é mais caro. Então você tem que usar o fio ideal, o fio correto. Então aqui no circuito em paralelo, ele é bem diferente do em série, né? Porque quando a gente trabalha o circuito em série, né, o resistor equivalente é a soma de todos os resistores que estão no circuito. Já no caso aqui, a gente vai trabalhar de outro jeito. Ó. O inverso da resistência equivalente, né, da ligação, da associação, é igual à soma dos inversos das resistências lá do circuito elétrico. Então, aqui tem 3 resistores ligados em série. Então, como é que eu aplico isso? Ó, inverso. Ó. Então, ó, eles vão ser representados por um equivalente, né? Eu não posso dizer que é igual, né? Equivale, isso aqui equivale a esses 3, porque digamos eles substituem, né, os 3, fariam o mesmo papel dos 3. Então seria isso aqui, ó. Inverso da resistência equivalente vai ser igual o inverso do primeiro mais o inverso do segundo mais o inverso do terceiro, né? Então a soma dos inversos dos resistores que estão no circuito é igual ao inverso do resistor equivalente. Então a gente usa essa relaçãozinha matemática. Agora essa relaçãozinha ali, galera, a gente pode... Tem 2 casos particulares que a gente pode, digamos, usar de forma diferente, até usar uma relação menor, né? Uma formulazinha mais prática, tá certo? Então, quando eu tiver, vamos analisar 2 casos particulares. Quando eu tiver todos os resistores do circuito igual, tá? Sei lá, N resistores, tá? O N pode representar 2 resistores, 10 resistores iguais, tá? Então esse N está representando qualquer valor, no caso, resistores iguais. Então aqui nós temos, ó, 3 resistores associados aqui em série não, paralelo, né? Desculpe. Então aqui, ó, eles estão em paralelo porque eles estão lado a lado um do outro, né? E eles têm resistência igual a R, todos os 3. Ó. Então como é que a gente calcula? Ao invés de usar aquele negócio a soma dos inversos é igual ao inverso da resistência equivalente, aí a gente usa só essa aqui, ó. O resistor equivalente vai ser igual a essa razão, né? Ó, divisão. Você pega o valor da resistência, que é igual para todos, e divide pela quantidade deles, ó. Se esse resistorzinho aqui, todos eles fossem 9, né, ó. Então você pegaria 9 e dividia pela quantidade que é 3. Então 9 dividido por 3 daria 3 ohms. Então poderia substituir, né, esses 3 de 9 por um único de 3. E agora quando eu tiver 2 resistores, só 2 em paralelo, para não usar aquela relação anterior, né? A gente vai usar essa aqui, ó, só 2 em paralelo. Você faz assim, ó, você vai usar essa divisãozinha aqui, ó, o resistor equivalente vai ser igual, ó, a divisão, ó, do produto entre eles, dos 2, dividido pela soma, a soma dos valores deles, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Fica bem mais prático do que a gente usar aquela relação anterior, tá certo? Quando eu tiver esses 2 casos. Esse tipo de circuito, galera, é o que mais usamos no dia a dia. É o que a gente usa em casa, lá na indústria, nos hospitais, lá na escola. Então, aqueles equipamentos que estão lá na casa de vocês, na escola, todos eles estão ligados em paralelo. Ele tem essa vantagem dele, é que se você desligar qualquer um equipamento lá do circuito em paralelo, ou sei lá, um queimou, danificou, os outros continuam funcionando normalmente. Ou seja, é como se cada equipamento fosse independente um do outro. Diferente, né, do circuito em série, né? Circuito em série, se você tem 10 equipamentos ligados em série, se um deles queimar, né, ou você desligou um deles, os outros deixam de funcionar. Ou seja, tem essa dependência, né, um do outro. Então aqui, ó, vamos imaginar essa ligação aqui, ó, 2 lâmpadas em paralelo. Se eu desligar uma delas, o que é que acontece?
Nada, né, galera? A outra continua acesa, né? Se fosse em série, né? Quando você desliga essa, a outra apaga, tá certo? Vantagem também, né? Essa grande vantagem desse circuito em paralelo. Ainda temos outra vantagem, né? Lembra quando eu falei do circuito em série? Quando eu aumento a quantidade, vai diminuindo a potência, né? Por exemplo, 10 lâmpadas, né? Se eu ligo só uma, a gente nota um brilho. Quando eu vou aumentando, ligo duas, aí a gente nota que uma diferença no brilho entre elas. Se eu ligo 5, ó, já diminuiu o brilho, né? A luminosidade, elas estão diminuindo. Quando você liga 10, aí que elas diminuem. Ou seja, à medida que você liga os equipamentos, eles vão perdendo potência. Eles vão transformando menos energia elétrica, sei lá, no caso da lâmpada, em energia luminosa. Aqui não acontece isso, ó. Essa lâmpadazinha, quando essa aqui foi desligada ou queimou, essa continuou do mesmo jeitinho dela, continuou com a potência nominal dela, continuou funcionando normalmente, no mesmo brilho, tá? Sem perder nada. Certo? Então, outra vantagem do circuito em paralelo. Agora vamos para alguns exemplos. Ó. Vamos fazer uns 4 exemplos para a gente fechar essa parte aqui da associação em paralelo. No circuito esquematizado abaixo, determine a resistência equivalente entre os extremos A e B. Ó. Temos 2 resistores, ó, um de 10, um de 30, né, um de 20. Então, aqui, ó, os dados. O primeiro vamos chamar de R1, ó, de 30. O segundo vamos chamar de R2, que vale 20. E aqui a gente precisa encontrar o comando da questão, que é o resistor equivalente. Como são só 2, ó, a gente usa essa relação. Ó. Resistor equivalente, produto deles dividido pela soma deles. Então, substituindo, ó, produto deles vai ser o primeiro, que é 30, vezes o segundo, que é 20. Ó, 30 vezes 20, dividido pela soma. Ó. O primeiro vale 30 e o segundo vale 20. Fazendo as continhas aqui, ó. Podemos fazer tanto a multiplicação e tanto a soma sem problema nenhum. Ó, fica 20 vezes 30 dá 600, né? 2 vezes 3, 6, e acrescenta os 2 zerinhos aqui. Ó. 30 mais 20 dá 50. Aí aqui, galera, dá pra gente cancelar um zerinho, né? Ó. Tá dividindo, né? Ó. Cancela um zero, um zero, então a gente fica, ó, 60 dividido por 5. Se a gente fizer essa divisãozinha aí, nós vamos encontrar 12 ohms. Ou seja, a gente pode pegar, tirar, trocar, né, esses 2 resistores por um de 12, tá? E o meu circuito, né, vai ficar do mesmo jeito, né? Ele vai ter a mesma equivalência, né? Eles vão ser equivalentes, né? Só que eu vou estar usando só um, né? Tá? No caso, se for resistores, né? Então, um circuito elétrico lá, uma placa, né, de computador, aí lá vai ter vários resistorzinhos. Aí eu poderia fazer isso. Eu fui lá na eletrônica, eu precisaria de 2 resistores, um de 30 e um de 20. Aí o cara não tinha. Aí a gente fez o cálculo e tinha um de 12. Aí ele foi olhar no estoque dele, tinha. Então me dá esse aí, que eu vou trocar lá. E aí meu circuito vai continuar funcionando do mesmo jeito. Tá? Então, essa também pode ser a questão da resistência equivalente, né, para a gente calcular. Pode ser uma das formas, né, também da gente aplicar. 2, o segundo exemplo. Ó, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Aqui nós temos 3 resistores, né, todos, não, 2 de 10 e um de 20, né, são diferentes, né. Então aqui não dá para a gente usar nenhuma daqueles 2, né, daquelas 2 dicasinhas, né, de fórmula diferente, né, para aqueles 2 casos, né. Então aqui nós vamos organizar os dados. Ó. O primeiro é o resistor de cima, vamos chamar de R1, vale 10. O do meio vale 10 também, vamos chamar de R2. E o de baixo vamos chamar de R3, que ele vale 20 ohms, né. E precisamos determinar o resistor equivalente. Aqui a gente aplica, né, aquela relaçãozinha, ó. Inverso do resistor equivalente é igual a soma dos inversos dos resistores, né? Então vai ser a soma dos inversos dos 3 resistores. Tá? Então falar de inverso de um número, galera, é só você fazer isso. Ó. O inverso de 2, aqui é como se fosse 2 dividido por 1. Ó. Como você representa numa fração, ó, aí você
inverte os números ali, ó. O inverso de igual não, né? Eu vou tirar até isso aqui de igual, que isso daqui não vai ficar igual, né? Isso vai ser o inverso. Então o inverso de 2 vai ser 1 sobre 2. Ou seja, se for um número inteiro, só é colocar o número lá no denominador. Qual é o inverso de 5? Você coloca ele no denominador e em cima vai colocar o 1, certo? Então, a forma de representar o inverso. Por que seria isso, galera? Porque assim, quando a gente lembra lá do cálculo de fração, né? O inverso da fração só vai fazer essa inversão. Por isso que eu posso representar o número inteiro na forma fracionária. Só é dividido por 1, né? Porque 5 pode ser igual a 5 dividido por 1. É a mesma coisa, tá? Aí faz a inversão. Aí a gente encontra essa forma aqui. Por isso que a gente está dizendo que isso aqui é o inverso. Então agora vamos para cá, né? Substituir, ó. O inverso do resistor equivalente é igual a 1 sobre 10, que é 1 sobre o resistor R1. 1 sobre R2 também vai ser 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, né, que é 1 sobre R3. Nesse caso, nós temos aqui uma adição, né, uma soma de 3 frações. Então, para a gente resolver, a gente vai ter que achar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum desses 3 números, né? Então, o MMC, se vocês forem calcular aí, galera, vai ser quanto? Vai ser 20, né? Ó, tá certo? Então, aqui agora a gente faz o seguinte, qual é o procedimento? Ó, nós vamos achar as frações equivalentes. Eu já até coloquei aqui, ó, o denominador comum, né? Porque se fosse fazer primeiro as frações equivalentes, depois ia dar seria mais uma etapa. Então vamos fazer direto, ó. Então você faz o seguinte aqui, ó. Você vai pegar, ó, 20, divide pelo denominador, que no caso vai dar 2, né? Ó. 20 dividido, você vai dividir, né? Ó. E depois multiplica pelo numerador. Então vai ficar 20 dividido, vou botar direitinho, ó. 20 dividido por 10 dá 2, ó, e 2 vezes 2 dá 2 vezes 1 dá 2. Então está aqui 2, o valor que a gente encontrou. Então você faz esse procedimento para as 3 frações. Ó. Vamos para a segunda aqui. Ó. 20 dividido por 10 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Vamos para o terceiro. Olha. 20 dividido por 20 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Tá certo? Então esses valores ali, ó, são os valores das frações equivalentes. Aí aqui a gente soma o que está lá no numerador. 2 mais 2 dá 4, com mais 1 dá 5. Então vai ficar 1 sobre RQ igual a 5 sobre 20. Aqui multiplica em x, né? Ó, produto dos meios igual produto dos extremos. Então 5 RQ vai ser igual a 20 vezes 1. Tá? 20 vezes 1 é 20, né? Aí a gente já passa o 5 para o outro lado. Como ele está dividindo, multiplicando, né? Ele vai dividindo. Então, fazendo 20, essa continha, 20 dividido por 5, vocês vão achar 4 ohms, né? Então, esses 3 resistores, eu poderia trocá-los, né, por um equivalente, que seria o valor dele de 4 ohms. Outra questão da PUC, ó, 3 resistores idênticos, ó, todos de 30 ohms, eles estão ligados em paralelos com um circuito, né, onde tem uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de quanto? Tá? Então vamos lá. E além disso, ele fala da corrente elétrica. Então é interessante a gente calcular a corrente elétrica total. Então vamos lá, vamos aqui pro... Então aqui, ó, ele deu que temos 3 resistores iguais e o valor deles 30 ohms, então vamos chamar de R, né? Ó. E a DDP que está sendo aplicada a eles, né? A DDP é 12 volts, ele quer o resistor equivalente e também ele quer o valor da corrente, né? Ó, observe aqui nas respostas, tá? Então vamos lá. Ó. Quando a gente tem resistores iguais, ó, a gente vai usar essa relaçãozinha matemática. Ó, REQ vai ser o valor da resistência, que é igual para todos, dividido pela quantidade deles.
Todos os três, a resistência deles é 30 e a quantidade deles é 3. Então 30 dividido por 3 dá 10. Então eu posso, nesse circuito, pegar esses três resistores que estariam em paralelo e substituir por um de 10. Agora vamos calcular lá a corrente elétrica. Corrente elétrica, a gente usa a lei de Ohm. I é igual a U sobre o resistor equivalente. Eu estou calculando a corrente elétrica total. Se fosse para calcular para cada resistor, ia dar o mesmo valor, mas eu usaria, ao invés de usar o resistor equivalente, eu usaria a resistência individual de cada um deles. Então aqui fica, I é igual a U sobre RQ, o U vale 12 e o resistor equivalente vale 10, então 12 dividido por 10 dá 1,2. Se nós observarmos o item, que tem essas duas opções, tá? Na realidade aqui, professor, eu precisaria calcular só o RQ, por quê? O único que tem 10 é o item A, beleza? Perderia nesse tempo, Poderia ser tranquilamente, tá certo? Mas se aparecesse outra opção que tivesse 10 ohms aqui, para o resistor equivalente, aí você teria que fazer. Foi importante também para a gente aplicar, isso aqui, tá certo? Então o item correto é o item A. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Então aqui a gente vai ter mais itens para a gente responder. Determine A resistência equivalente do circuito, B, a DDP em cada resistor, C, a corrente elétrica que vai passar em cada um, e a corrente elétrica total. Vamos lembrar aqui, vocês observem aqui que a corrente que vai sair lá na fonte, da minha bateria, por exemplo, é 12 volts, é I, da minha bateria de 120 volts. É I, quando ela chegar aqui, ela vai dividir uma parte, para o primeiro, que seria I1, vai dividir uma parte para o segundo, que vamos chamar I2, e vai dividir uma parte para o terceiro. Só relembrar que aqui no finalzinho, essa corrente elétrica ela volta a ter o mesmo valor. Porque essas correntes se juntam novamente nesse pontinho aqui. Ela vai ser a soma, A gente relembra lá do que a gente falou nos slides anteriores. Então o primeiro item lá, o A, ele pede para a gente, vamos colocar os dados aqui, o U, que é a DDP, vale 120, e a gente daqui a pouco no item B, seria a resposta, O R1 vale 10, que é o primeiro resistor, esse primeiro aqui. O segundo, que é esse, que é o do meio, vale 15 ohms. E o último lá, é o terceiro, o R3, vamos chamar de 12, ele equivale a 12 ohms. Então o item A ele pede o resistor equivalente, então aqui não dá para usar nenhuma daqueles dois casos. Então usa a fórmula do inverso do resistor. Então aqui substituindo, 1 sobre RQ vai ser igual a 1 sobre o R1, que é 10, 1 sobre R2, ou seja, 1 sobre 15, mais 1 sobre R3, ou seja, 1 sobre 12. Adição de frações. Então temos que encontrar o MMC. Se vocês forem fazer lá o cálculozinho, por exemplo, eu faço muito fatoração, Fatoro, a gente encontra 60. Então agora vamos achar as frações equivalentes, Fica aqui, Você vai fazer assim, 60 dividido pelo denominador de cada um, 60 dividido por 10 dá 6, Então o resultado aqui dá 6. Aí o resultado você multiplica pelo numerador. Então 6 vezes 1 dá 6. Encontrando aqui o primeiro. Vamos aqui para o segundo. Também você vai dividir. Vai pegar 60. A segunda fração aqui. 60 dividido por 15. Vocês vão encontrar 4. Aí o valor vocês multiplicam pelo numerador. 4 vezes 1 é 4. E o último aqui, 60, vocês vão dividir por 12. 60 dividido por 12 dá 5, tá? 5
vezes 1 dá 5, tá certo? Então a gente encontrou as frações equivalentes. Para a gente não ter que reescrever, né, a gente já faz direto ali, ó. Por isso que esses números que a gente encontrou são 6, o 4 e o 5. Somando aqui em cima, ó, 6 mais 4, 10, com mais 5, 15. Aí aqui a gente multiplica em x, né, ó. Multiplicando aqui em x, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Esse negócio de multiplicar em x significa isso, né? Então ficaria, ó, 15 vezes r é q igual a 60 vezes 1, que é 60. Passa agora o 15 para o outro lado, então ele vai dividindo, né? Porque ele estava multiplicando. Então 60 dividido por 15, galera, a gente vai encontrar 4 ohms, né? Então esses 3 resistores eu poderia trocar por um de 4 ohms. Agora a DDP, em cada resistorzinho desse, né? A gente viu que no circuito em paralelo, tá? Ele quer que a gente calcule o 1, o 2 e o 3. No circuito em paralelo tem uma coisa que é constante, que é exatamente a DDP, né? A DDP é a mesma para todos os elementos que estão ligados lá no circuito em paralelo. Ou seja, o U, né, que é o valor da tensão elétrica aqui, ó, da DDP da fonte, vai ser igual, ó, a tensão elétrica que vai ser aplicada no primeiro resistor, que vai ser igual a DDP que vai ser aplicado no segundo, e vai ser igual a DDP que vai ser aplicado no terceiro, que vai ser quanto? 120 volts. Apagando aqui. Vamos responder o item C e o D no outro slide, tá? Então vamos lá. Aqui no item C, ó, ele pede para a gente calcular a corrente elétrica em cada resistor. Então ali nós vamos usar as leis de Ohm. Vamos achar o I1, o I2 e o I3. Vamos usar a lei de Ohm. Para o primeiro resistor, ó, o I1 vai ser igual a DDP que está aplicada nele, dividido por sua resistência. Então, a DDP é o mesmo para todos, né? 120, quanto é o valor do R1? Está aqui não, 10. Então 120 dividido por 10 dá 12, né? Só cancelar o zerinho, né? Aqui, ó. Cancela o zerinho com o zerinho lá de cima, ó. Fica 12 dividido por 1, dá 2, 12, né? Segundo resistor, ó, mesmo jeito, ó. Fórmulazinha igual, só muda os índices, né? Ó, agora vai ser o I2, então vai ser U sobre R2, substituindo, ó, o U vale 120 e o R2 vale 15. Fazendo a continha, não deu para a gente simplificar aqui de cara, né? Mas nós vamos achar 8, tá? 8 amperes, tá? Então a segunda corrente elétrica desse, tá? Vale 8 amperes. E agora o terceiro resistor, né? Ó, a corrente elétrica dele vai ser U sobre R3, então substituindo, ó, 120 sobre 12, fazendo a continha, nós vamos achar, ó, 120 sobre 2, tem um errinho aqui, né, galera? 120 por 12, não, tá certo, eu pensei que estava errado aqui nesse cima, mas tá correto, foi uma desatenção minha aqui, ó. 120 dividido por 12 dá exatamente igual a 10, né, tá certo? A gente vamos só observar aqui uma coisa, aquilo que a gente tinha falado anteriormente, ó. A corrente elétrica ela é diretamente proporcional à resistência, né, ó. Então, quanto menor for a resistência, maior a corrente, ó. Menor resistência, qual que tem menor resistência? Menor resistência é o de 10, né? O menor, então nós temos a maior corrente elétrica. E quando eu tiver maior resistência, menor é a corrente, ó. A maior resistência é o de 15, nós temos a menor corrente elétrica. E o item D, né, ele pede para a gente calcular a corrente elétrica total, né, que é o valor do I aqui, ó. A gente já viu que o I ele vai se dividir, ó. Então esse valor do I vai ser a soma das correntes elétricas dos caminhos ali, né? Então o I vai ser I1 mais I2 mais I3, ou seja, o I vai ser 12, que é o valor do I1, mais I2 que é 8, mais I3 que é 10. Fazendo a continha, nós vamos achar 30 amperes.
Pronto, agora vamos falar da associação mista de resistores. Essa associação, galera, é quando a gente, no mesmo circuito, nós vamos ter uma mistura de elementos ligados em série e elementos ligados em paralelos. Ó, seria isso aqui, ó. Então, nessa ligaçãozinha aqui, o resistor R1 com o R2, eles estão em filinha aqui, ó. Eles estão em série, tá? E o resistor R4 e o R5, eles estão em paralelo. Agora, os outros, eu só vou conseguir assim identificar quando eu for eliminando as minhas associações parciais. Aqui é uma associação parcial do 1 com o 2 e do 4 com o 5. Ó. Tá? Então, quando a gente for eliminando, ó, se eu eliminar primeiro esse em paralelo, ó, o que é que acontece? Esse em paralelo vai gerar um único, então esse que for gerado único, ele vai ficar em série com esse. Ó. Aí a gente resolve esses em série, os dois em série aqui e esses dois em série. O que a gente encontraria equivalente vai ficar paralelo ao outro. Tá? Aí quando eu resolver os dois que vão ficar em paralelo, aí ele vai ficar em série com o último. Então a gente, para resolver, achar o equivalente, a gente vai ter que ir fazendo aos poucos, tá? Então vamos lá, eu já me adiantei um pouco. Então a resistência equivalente na associação mista, tá? Então, para a gente determinar esse resistor equivalente, a gente vai resolvendo parcialmente, tá? Vai diminuindo, o circuito vai ficando menor até a gente achar a resistência equivalente final, tá certo? Como nesse caso aqui, ó. Digamos aqui, ó, eu faria isso que eu estou falando. Ó. Eu resolveria primeiro esse, ó. Eu resolveria esse, aí poderia resolver logo até esse também, ó. Aí esse meu circuito ele ficaria, que vai ficar meio ruim de desenhar, ó. Ele ficaria só assim, ó. Vamos tentar fazer aqui, ó. Ele ficaria só com um lá em cima, né, ó, no primeiro caminho lá, né, ó. Ficaria com um. Aqui embaixo, né, ó, ficaria com 2, só que eles ficam agora em série, ó, tá? Ficaria esse primeiro que é o R3, não vou nem colocar a letra. Ó. Esses dois aqui que a gente fez, ó, esse aqui, ó, seria o equivalente a esse, tá? E esse aqui, ó, seria o equivalente aos dois em série, beleza? Aí aqui seria o outro, né? O outro continuaria ligado aqui, ó. Pronto, aí agora o que é que eu faço? O outro parcialmente agora eu vou fazer esse, ó. Fazer esses dois, eles estão em série. Então quando eu fizer ali, ó, a gente vai ter que ir fazendo aos poucos, tá, galera? Então ficaria desse jeitinho agora, ó. Ficaria só um em cima. Aqui embaixo, ó, ficaria só outro, né? Só um equivalente. E aqui no finalzinho, ó, ficaria aqui ficou ruim, né? Deslizou aqui, ó. Então aqui ficaria só o R5, ó. Bom, e agora a gente faz aqui, ó. Esse aqui está em paralelo, eu acho o equivalente. Aí no finalzinho fica só 2, ó. Fica só o equivalente ali. Fica só o equivalente. Eu acho que quando a gente fizer pronto, aí os dois últimos ficam em série, aí eu acho equivalente. Pronto. Ou seja, eu teria que fazer quantos passos aqui, ó? Faria esse primeiro passo, faria depois desse segundo passo, faria esse terceiro passo, esse quarto, até encontrar o meu resistor final, tá? Então a gente vai resolvendo por partes. Vamos ver agora se é um exemplo, né? Acho que é um exemplo no próximo slide para a gente. Pronto, vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Então, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Se a gente observar aqui, ó, quantos resistores temos? 5, né? Ó. Aí de cara a gente vê logo, ó, que esses três aqui estão em paralelo. Aí a gente vai colocar logo aqui os valores, ó. Todos eles são iguais, né? Vai ser até uma coisa mais fácil para resolver o circuito, né? Ó. O R1, que é esse primeiro, ó, é igual a R2, que é esse aqui, ó, que é igual a R3, que é igual a R4, que é igual a R5. Todos eles têm 4 ohms. Então,
para a gente resolver, a gente vai fazer parcialmente primeiro, né, esse circuitozinho aqui em paralelo, né, ó. Como todos os resistores são iguais, ó, a gente usa aquela formulazinha reduzida, ó. O resistor equivalente, ó, vai ser R sobre N. Então o R, que é igual para eles, ó, é 4 e a quantidade 3. Ó. Então 4 dividido por 3, galera, a gente vai achar 1,33. Aí assim, agora eu poderia redesenhar esse circuito, ele ficaria desse jeitinho aqui, ó. Ficaria assim, ó. Esse de 4, né, continuou. Esses de 3 aqui, ó, eles equivalem a um de 1,33 e esse de 4 aqui da frente continua. Aí agora a gente tem um circuito aqui em série, né, ó. Os três agora estão em série. Então, associação em série é moleza, né? Então, a associação em série, para achar o equivalente entre eles, só é somar, né? Ó. Então, vai ser R1, né? O R1, no caso, é o de 4, o R2 vai ser o do meio e o R3 é o da ponta, que vale 4. Substituindo aqui os valores, ó. 4 mais 1,33 mais 4, que somando a gente vai encontrar 9,33 ohms, tá? Então aqui a gente fecha essa aula sobre associação de resistores em paralelo e mista. É interessante que vocês possam rever novamente esse exercício, tentar fazer sozinho e tentar fazer outro, só para fixar esse conteúdo. Tá? Então, até a próxima aula, um abraço a todos.